Professor, muito bem-vindo, muito obrigado aí por ter aceito o convite e desculpa aí, né, os cancelamentos que a gente teve aí, mas muito legal ter você aqui, que é muito pessoal do IQ. Eu estava até falando para você antes, que eu fiz até uma matéria lá no IQ, há muito tempo, né, lá na década de 90 e química é um negócio muito importante na nossa vida, né? Com certeza. Todo mundo que vem aqui, eu peço para contar um pouquinho da história, começar contando a história. Tem as pessoas que eram assim, sempre quiseram, tipo, eu trouxe aqui um outro professor da USP, o Rodrigo Nemen, que estuda buraco negro. Ele sempre quis estudar aquilo e seguiu aquela carreira que foi bem linear, que a gente fala. Mas eu já trouxe aqui, por exemplo, um professor da Unicamp, o Douglas Galante, que é astrobiólogo hoje, só que ele não era astrobiólogo e a carreira dele foi, mas hoje ele é o que é uma sumidade no assunto. Então, cada um tem uma trajetória, né? E essas trajetórias são legais, eu gosto de falar delas para incentivar até o pessoal, né? Às vezes tem alguém ouvindo a gente aqui que está meio indeciso, fala, caramba, cheguei nessa fase aqui da minha vida e agora, né? Acabou tudo e tal, mas não, né? Então conta um pouquinho pra gente a história, como que você começou, sempre gostou de ciência, sempre gostou de química ou não, como que foi para chegar até onde está aí? Tá, boa noite. Eu vou iniciar agradecendo o convite, né? É um enorme prazer participar de um evento como esse, né? É importantíssimo, na minha opinião, né? Popularizar um pouco a ciência e trazer gente para falar de uma maneira mais simplificada, né? Então, não é nenhuma palestra de alguma novidade química para químicos, mas é para todo mundo. Isso é muito legal. Bom, eu acho que é cada vez mais difícil acontecer isso que você está dizendo, de uma pessoa já saber aos 10 anos, talvez com algumas profissões muito tradicionais, como medicina ou direito, sim, mas as profissões estão mudando. Então, se você pensar assim, daqui 15, 20 anos, várias profissões que nós temos ainda hoje vão deixar de existir e novas vão surgir. Isso tem acontecido ao longo das últimas décadas. E então tem profissões que hoje eu não consigo nem saber quais vão ser, mas vão surgir em função da evolução, né, do conhecimento e das necessidades da tecnologia e tudo mais. No meu caso específico, meu pai é engenheiro eletrônico e desde muito cedo ele me ensinava, né, a construir radinhos e tudo. E eu me interessei muito pela engenharia, pela eletrônica. E para mim estava muito claro que eu seria engenheiro eletrônico como ele. Mas no colegial, colegial a gente fala, ninguém sabe o que é hoje, né? É o ensino médio. Hoje mudou, né? Mudou um pouco. Era colegial, segundo grau, agora é ensino médio, né? Eu tive alguns professores de química que foram assim muito marcantes, caras assim realmente brilhantes. E é impressionante como um professor bom nessa fase da vida, não é? Te desperta o interesse para coisas que você nem pensava, né? Exato. Um deles se chamava Breda, ele era doutorando lá do nosso Instituto de Química, na área de inorgânica. Infelizmente, ele não chegou a terminar, porque ele faleceu num acidente de barco na represa lá de Avaré. E ele foi um grande professor, assim, muito importante. E outro, ainda é ativo, Antônio Carlos Pavão, está em Pernambuco. Acabou indo para Pernambuco, era um químico teórico, mas era um professor excelente. E foi aí que eu comecei a gostar de química. Mas, mesmo assim, eu não acertei de primeira, porque química, quando você pensa em química a nível de ensino médio, de vestibular, você tem duas opções que tem química no nome. Uma é química e a outra é engenharia química. Isso. Não é? Essa que até ia emendar isso. Eu fiquei assim na dúvida, mas é química ou engenharia química? E eu me lembro assim vagamente que meu pai falou assim, não, eu acho que engenharia é melhor, porque... Tem engenharia no nome, né? Eu sou engenheiro, né? Veja bem, é um ano a mais de faculdade, deve ser mais completo. E não tive dúvida, fui para engenharia química, né? Caramba! Prestei, entrei na Poli e tudo. E eu não gostei. Não gostou?
Não, para mim, engenharia química é assim, não tinha muita química, né? Era uma engenharia assim mais mecânica, voltada para a indústria química, né? Entendi. E eu fiz 3 anos, e aí eu falei, não, chega, eu vou subir a escada, porque a química era lá em cima, a engenharia era embaixo. E aí eu prestei de novo o vestibular. Eu não tentei transferência, eu falei, não, é mais fácil prestar de novo, e entrei na química. E aí aproveitei muitas matérias, né, cálculo, física, que eu tinha feito na Poli. O básico ali, né? Os O básico, 2 anos básicos sim, aproveitou, né? menos as químicas básicas, porque na Entendi. química tinha uma carga horária muito maior, era muito mais profundo do que na Poli. Então, eu refiz, né, as químicas, química geral, analítica, orgânica. E aí eu percebi que realmente era a minha praia, sabe? Era química mesmo. E lá fiquei até hoje, né? Então, eu terminei aqui. Eu gostava muito de dar aula. Dei aula há muitos anos, mais de uma década, no ensino médio. Ah, que legal. Enquanto fazia o doutorado, o mestrado, eu dei aula no ensino médio. Adorava. Inclusive na escola onde eu estudei, que é uma escola sensacional, que era o Equipe. Equipe? Né? O Equipe. Caramba, mas o Equipe é uma escola famosa pra caramba. Não, e na época era uma coisa assim. O Equipe vificava ali naquela viradinha. Várias. Tinha várias Eu unidades, comecei né? na Caio Prado, no prédio do antigo Desoazô, né, que foi demolido, iam fazer um hotel, no fim não fizeram, hoje é um parque. Mas já passou por estacionamento, era um absurdo, porque o prédio do Desoazô deveria ser tombado, era maravilhoso aquilo. E depois ele foi para Marquês de Paranaguá, do outro lado, ocupou uma parte da PUC. Depois foi para Martiniano de Carvalho, na Bela Vista. Depois foi para a Rua Capra, em Pinheiros. E foi mudando. E eu fui junto. E sabe de uma coisa que eu vou contar? Eu estudei no Equipe, Vocês estão no lá Equipe? em Minas Gerais. Ah, Porque abriram em Viçosa, eu morava em Viçosa na época, sim. e abriram uma unidade do Equipe em Viçosa, e eu estudei no Equipe. E meu professor, como que chamava meu professor de química? Pô, se minha mãe estivesse vendo, ela ia lembrar. Eu tive um professor de química muito bom no Equipe, lá de Viçosa. Olha. E era uma escola, e ele sempre falava, não, um dia vocês têm que ir no Equipe em São Paulo, que é um negócio muito legal. Tem muito músico até que veio do Equipe, Sim, os né? Titãs. Titãs veio de lá, né? Olha, tinha um negócio chamado Centro Cultural do Equipe. Isso. Tinha o show. Sabe quem era o presidente do Centro Cultural do Equipe? O Serginho Groisman. Isso, o Serginho Groisman. Ali, entendeu? Eu estudei com a Luciana Cardoso, filha do Fernando Henrique. Quer dizer, ali tinha gente assim muito interessante, né? E o Serginho era fantástico, então ele trazia artistas que não podiam tocar em lugar nenhum porque seriam presos. Tocavam lá dentro, né? Tocavam lá dentro. Ali era uma ilha, né? Ali a gente... De vez em quando os professores iam presos também, sumiam por um tempo. E ele era uma educação meio diferenciada, assim? Era. Comparado com os outros? E era uma escola, eu falo tranquilamente, voltada para humanas. E eu sempre quis exatas, né? Queria fazer engenharia eletrônica e depois me apaixonei pela química. Mas o ensino era tão bom, que eu entrei na Poli sem cursinho, sem nada, direto. E depois na química, 3 anos depois na química, também sem nenhum problema, assim, né? Que legal. Aí eu terminei a química. Chegou a dar aula no Equipe, 10 então. anos. Caramba, 10 que anos. demais. Quando eles fizeram 50 anos, me convidaram 2 vezes. Eu recebi 2 convites. Um como ex-aluno. E depois como professor. Não, e era Junto, o mesmo né? evento como professor, né? Então... E eu tenho muito orgulho de ter estudado no Equipe. Eu tenho um amor muito grande até hoje. Assim, o pessoal mudou, mas alguns ainda estão lá, né? Muitos faleceram, né? Passaram-se 50 anos, sei lá, ou mais, né? Mas foi uma escola muito importante na minha formação como pessoa mesmo, sabe? É uma escola maravilhosa. Depois eu terminei a química e é engraçado que a gente tem vários sonhos na vida, né? Então, quando eu estava fazendo o Equipe, meu sonho era ser professor de ensino médio, Ser aquele cara eles, que estava né? ali, ser aquele cara. Ser aquele cara ali, né? Entendi. E aí eu consegui. E eu dei aula no Equipe, mas também dei aula em cursinhos, e na época cursinhos assim que eram top, né? Então eu muito cedo acabei indo para o Ânglo, fiquei 10 anos, né? Caramba, que legal. O Ânglo, módulo, né? Dei aula em cursinhos. Cursinhos né? tradicionais aí Tradicionais. que brigam aí pau a pau para ver quem aprova, né? No vestibular e tudo.
Mas aí acabou o desafio. Esse é um ponto que eu acho interessante na vida da gente, é o desafio, né? Então, consegui. Sou professor de cursinho famoso, sou professor de escola maravilhosa, o equipe. Aquele sonho primeiro que o senhor tinha. Mas aí realizou, os né? meus ídolos se tornaram quem? Os professores da Química. Lá da USP. Da USP, né? Entendi. Então, agora, o desafio era conseguir ser um professor da USP, né? Então, o que tem que fazer? Tem que fazer um doutorado, mestrado, doutorando. Então, eu comecei a fazer o mestrado, depois eu não defendi, fui direto para doutorado. Você podia fazer isso. Hoje também pode fazer isso, pode fazer até doutorado direto. Direto, né? Pessoal tem aí eu fiz o mestrado, fiz o doutorado, dei aula nesse período também. E quando estava terminando o doutorado, a Poli abriu o curso cooperativo de engenharia química e de computação. E aí abriram vagas, né, para professores de química, e eu ainda não tinha o doutorado. Mas eu resolvi prestar. Eu me lembro que minha orientadora, na época, foi muito contra. Falou, não, isso vai te atrasar o doutorado. Para quê? E você não vai ganhar nunca, porque você não vai ganhar nunca. Caramba, que orientadora... Não, você não vai ganhar, porque os caras que vão concorrer com você já têm doutorado, já têm pós-doc no exterior, você não é nada. Já tem um currículo, né? Você tem um artigo publicado, você não vai ganhar. Falei, eu sei, mas eu quero ter a experiência de ter prestado um concurso. Desafio, né, que move a gente, né? É um desafio. E eu prestei e ganhei. Olha só. Tinha 12 candidatos, eu ganhei em primeiro lugar. E o que me fez ganhar foi que eles estavam, na época, o concurso era para um professor para dar aula para a Poli, né? E a minha história de ter dado já mais de 10 anos em cursinho fez diferença. E eu me lembro que uma das professoras que estava na banca me fez uma pergunta. Ela falou, você dá aula em cursinho? Você dá um monte de aula, né? Eu falei, dou. Quantas aulas você já deu na vida? Quantas vezes você entrou numa sala e falou boa tarde, boa noite? E eu fiz um cálculo assim rápido por cima e deu 12 mil. Cara! 12 mil aulas. Aí a banca decidiu que, né, se estão procurando um pesquisador, não é o cara, mas se estão procurando um professor, com certeza. Aliás, isso é uma primeira grande questão que tem, que a gente estava até falando antes, né? Desse sistema que a gente vive dentro de universidade, né? Que é, aqui no Brasil, a gente tem que ser pesquisador e professor, né? E às vezes eu já vi banca de professor assim, para contratar professor, que era um professor que já dava aula há muito tempo, ele dava aula, os alunos adoravam e tudo, só que ele não era efetivado ainda. Aí, quando foi fazer aquele concurso de efetivação, veio um pesquisador que nunca tinha dado aula, mas tinha um currículo com, sei lá, 50 artigos publicados, e o cara passou. Porque na hora de contar os pontos... Não, eu sei que hoje eu não passaria com aquele currículo que eu tinha. Entendi. Eu não tinha nem o doutorado. Hoje, você não consegue nem se inscrever. Sim. Não é? A titulação mínima é doutor. Mas aí foi legal o pessoal da banca, né? Porque o pessoal da banca falou, a gente quer um professor, porque... Sim, eles me conheciam, né? Quer dizer, uma parte da banca era de dentro, tinha a parte de fora, mas a parte de dentro me conhecia, sabia que eu dava aula, sabia que eu ia ser um pesquisador um dia, que eu ia concluir o doutorado e que que conseguia lidar com aquela coisa mais multidisciplinar ali, né? E o fato de ter feito 3 anos de Poli, era para dar aula para Poli, em Cubatão, bom... Tudo meio conspirou, né? Eu passei. Legal. Né? E aí, um ano e pouco depois, eu terminei o doutorado, e aí eu fui fazer meu pós-doutorado na Inglaterra, fiquei 1 ano. Legal. E meu doutorado foi em síntese orgânica, mas o meu pós-doutorado foi em síntese eletroquímica orgânica e comecei a trabalhar com polímeros condutores, que na época, no ano 2000, inclusive 8 anos depois, ganhou o Prêmio Nobel, foi pela descoberta dos polímeros condutores, então eu estava realmente na crista da onda. E aí comecei a orientar nessa área e fui embora, né? Fui trabalhando com isso. Mas, de novo, quer dizer, mudei também. De novo, mudei. Por quê? Porque a síntese de polímeros condutores, no começo, era muito atraente, você publicava fácil. Mas depois a comunidade foi amadurecendo e aí começaram a perguntar, bom, mas esse polímero que você sintetizou, ok, é inédito, mas para que serve? Tem que ter uma aplicação. O que você vai fazer com isso, né? Aí eu tive que me associar a físicos, e principalmente físicos, para
para encontrar aplicações. E aí eu conheci um físico em Curitiba, na UFPR, Ivo Himmelgen, infelizmente já falecido. Aliás, todos os meus colaboradores já faleceram, todos. Então, hoje eu falo para o pessoal mais novo, nunca se associe a um colaborador velho. Procure sempre gente muito nova, porque os velhos daqui 10 anos ou aposentaram ou faleceram. Mas aí aplicou em diodos emissores de luz, em transistores de efeito de campo. Então, deu vida aos nossos polímeros, aplicando em dispositivos eletrônicos. Que legal. E aí eu fui para a Bélgica e conheci lá um colaborador, que também já faleceu, que ele estava começando a fazer sensores de gases e narizes eletrônicos. E foi aí que começou, né, essa história dos narizes. Entendi. E aí comecei a aplicar os polímeros sintetizados em narizes eletrônicos, só que ele, de repente, tem um derrame e morre. Eita. E aí eu falei, você quer saber? Eu vou fazer sozinho. E segui sozinho, adaptei meu laboratório para poder fazer isso aqui mesmo